Boa tarde, aqui é George Alves. Olha, a minha amiga de Belém do Pará, a Ava é uma eleitora de esquerda, é uma moça com instrução, né? Tem seus posicionamentos políticos, né? Ela é eleitora de esquerda, como eu também sou. Esses dias ela queixou-se a mim que o governo Lula ficou travado, né? Não conseguiu levar adiante certas medidas que poderiam dar uma melhoria para o conjunto da sociedade, né? E ela também queixou-se que o governo, caso o Lula ganhe, também o governo que venha seja do mesmo jeito. Provavelmente, Ava, provavelmente. Ava, o que tu falou me deu um gancho. Vou começar com uma seguinte frase, uma frase célebre, né, do ex-presidente do Chile, né, ex-presidente socialista, uma das primeiras experiências socialistas, né, ou a única na América do Sul, né, depois veio a Venezuela, mas uma experiência socialista, uma, sempre os primeiros passos são mais ingênuos, né? O Salvador Allende, um político de esquerda, veio de uma classe alta, né, mas era de esquerda socialista, né? Na sua ingenuidade, acreditava que se implantaria o socialismo via eleições democráticas, né? Tá. Mas tem no auge da crise, uma frase célebre do, do Salvador Allende, né? Ex-presidente do Chile, que já morreu, né? Morreu na confusão. Ele disse a seguinte frase no meio da crise de seu governo, né? Lá no Chile, ele disse: o povo tem o governo, mas não tem o poder. Essa é a frase dele, né? Bem contextual, em todos os tempos. E isso é importante saber. Governo é uma coisa, poder é outra, né? Governo, uma coisa, poder das classes dominantes, as elites conservadoras é outra coisa, né? Não quer dizer que a chegada de um presidente ao governo dará o poder ao povo, né? Isso é ingenuidade, né? Vamos remontar agora mais para trás na história. A Revolução Burguesa, né, que varreu a Europa, deu sopros aqui também na América, principalmente na independência dos Estados Unidos da América, né? A Revolução Burguesa, como toda revolução, ela começa mais embaixo, né? Ela começa com as classes mais baixas, né? A Revolução Burguesa Francesa começa com a baixa burguesia, né? A baixa burguesia, sapateiros, artesãos, pequenos comerciantes, né? Que estavam querendo ascender, estavam ascendendo economicamente, mas não tinham poder político, né? O poder político estava na mão da nobreza, do clero, que já não detinha mais também tanto poder econômico, né? A moeda já circulava, né? Não era só as glebas de terra que davam o poder econômico, agora era o dinheiro, né? O capitalismo mercantil começa a se manifestar, né? Devido às grandes navegações. Tá, retornando. Então essas classes, essa baixa burguesia engendra, né? Começa a Revolução Burguesa na França, né? Que se espalha também por outros países da Europa, né? Tá. Porém, o que é que acontece? A baixa burguesia faz a revolução e quem consolida a revolução é a alta burguesia, com Napoleão, né? Ou seja, o pobre começa a guerra, depois ele é utilizado como massa de manobra para que aquela elite, as grandes elites, as classes dominantes, permaneçam no poder. Então, o parlamento, quando surge a ideia do parlamento, o parlamento surge com essa ideia de dar voz ao povo, que não tinha naquele Estado nobre, a nobreza e o clero, né? Só que ao longo do tempo,
a classe dominante se apodera do parlamento, né? Ela se apodera do parlamento. E isso é o que ocorre. O parlamento, ele é uma instituição burguesa. Hoje o parlamento é uma instituição da alta burguesia, né? Quando a alta burguesia, a classe dominante, as elites conservadoras querem derrubar um poder popular, elas se utilizam do parlamento, né? Se utilizam do parlamento, como já aconteceu, inclusive no governo da Dilma Rousseff, quando estava havendo muita ascensão do governo popular, né? É, é, tudo, né? A classe dominante, dona com maioria no parlamento, né? Ela vai comendo por baixo. O parlamento é a sua instituição de derrubada de governos populares, né? Dos golpes, os golpes brancos ou os golpes escritos, né? Não é golpe com arma, é golpe que vê brechas na lei e derruba um governo, né? São essas elites conservadoras em acordo com interesses capitalistas internacionais, né? Aí eles derrubam os governos populares. É o que aconteceu no governo da Dilma, em outros governos, outros países, né? Sempre está ocorrendo, sempre está ocorrendo. Então, o capitalismo internacional conveniado com as elites conservadoras, derrubam os governos populares através do parlamento, né? Então é isso. Aí o parlamento burguês, o parlamento controlado pelas classes conservadoras, elites conservadoras, o que é que eles fazem? Para que um governo de esquerda, o mais popular, não tenha êxito, né? Eles vão travando, como a minha amiga Ava falou, eles vão travando as pautas. Vão botando pauta bomba, coisa que não tem nada para se. Em vez de votar coisas que vão facilitar a vida do governo, começa a botar pauta bomba para inviabilizar as pautas sociais, né? E fazem chantagem, né? Só aprovamos aquilo se aprovarem isso, né? As pautas bomba, ou seja, eles travam o Congresso, né? Travam o governo através do Congresso. Pautas também de costumes, não tem nada a ver com economia, pautas de costumes. A direita gosta muito disso, de pautas de costumes, né? De religião, essas pautas de costumes, para travar o governo, né? E hoje sabemos que o bolsonarismo não está no poder executivo, mas está dominando, de certa forma, domina o parlamento, né? Domina o Congresso Nacional, junto com o tal do Centrão. Aquele parlamentar que não se declara de um lado do outro. Ele está sempre jogando para que lado vai o poder, né? O Centrão. Se der dinheiro para cá, ele cai para cá. Se der dinheiro para cá, ele dá. Então é isso. Então, o governo Lula, todo mundo sabe que é diferente do outro governo anterior dele, porque ele está travado. Não há mais aquela liberalidade de facilidade de gastos, né? Quando o primeiro governo Lula veio, ele veio com ascensão, inclusive o Congresso, né? Um Congresso mais forte do lado do governo, né? Uma votação, né? Uma votação maior do que nesta última eleição, né? Então essa é a realidade, é a realidade. E resumindo, é o que falou o ex-presidente do Chile, né? Que na ocasião que o Pinochet derruba o governo, uns dizem que ele foi assassinado, outros dizem que ele suicidou-se, né? Na tomada lá do poder. Então, Salvador Allende falou essa célebre frase com relação ao governo dele lá no Chile, né? Ele disse: o povo tem o governo, mas o povo não tem o poder. Isso é bem, né? É só se atentar ao que isso quer dizer.